Queria que você falasse um pouquinho sobre o atual momento do futebol brasileiro, principalmente sobre seleção, saída do Dorival. Ontem o Roger Machado, não sei se você viu, estava assistindo o jogo ontem entre Flamengo e Inter, ele deu uma declaração na entrevista coletiva que eu até repercuti aqui nas redes sociais, que ele fala o seguinte: não fomos nós, os técnicos, que pedimos estrangeiros na seleção. Gostaria de ver um brasileiro. Não devemos nada para técnicos de outros países. Palavras do Roger Machado. Você entende que com a saída do Dorival chegou a hora ou já passou da hora de um técnico gringo, ou você enxerga um brasileiro ainda com competência para assumir esse posto? Olha, Capelanes, há muito tempo essa discussão se estabelece quando nós começamos a contratar técnicos de outras nacionalidades. A gente sempre contratou, né? Não podemos esquecer que ao longo do tempo, da história do futebol brasileiro, alguns treinadores estrangeiros, basicamente sul-americanos, vieram trabalhar aqui. Sei lá, teve o Armando Renganeschi. O Palmeiras teve o Filpo Nunes, que foi técnico da primeira academia do Palmeiras. E outros treinadores estrangeiros mais lá. O José Poi é histórico no São Paulo, jogou no São Paulo e foi treinador do São Paulo. Então isso sempre aconteceu. Claro que hoje, por uma questão da nossa sociedade, isso passou a ser muito mais recorrente. A gente contrata primeira linha, por exemplo, de jogadores? Imagino que não. A gente contrata os jogadores que têm a possibilidade financeira do nosso futebol e alguns bons jogadores. Na questão do treinador, assim, isso que o Roger falou, eu acho o Roger, por exemplo, um ótimo treinador, um cara super inteligente, de bom conceito, competente. Eu acho que isso, sim, esse papo de, assim, a gente não deve nada para ninguém, é que nem quando alguém fala, eu não preciso provar nada para ninguém, entendeu? Eu posso chegar para você e falar, não, eu como narrador não preciso provar nada para ninguém, o tempo que eu estou aí. A gente está sempre provando alguma coisa, em princípio, para a gente mesmo, né? Que você ainda consegue fazer, que você pode fazer, que você pode melhorar. Então, eu não tenho muito, e eu lembro no Bem Amigos, a gente discutia isso muito, o Galvão, você defendendo o técnico internacional, técnico estrangeiro. Não defendo o técnico estrangeiro. Eu acho que competência não tem nacionalidade, entendeu? Competência não tem nacionalidade. O cara é bom ou o cara não é bom. E o bom e o não bom é uma análise muito subjetiva em alguns momentos. Por exemplo, quer ver? Outro dia eu estava ouvindo você falou que achava um absurdo o Alisson ser convocado para a seleção brasileira. O Alisson de São Paulo, não foi? Foi. Então, eu acho que muita gente pensa como você. A mim, não seria nenhuma estranheza você pegar um jogador que tem experiência, que passou a jogar numa posição diferente, inclusive escalado nessa posição diferente pelo Dorival Júnior. Pô, a gente tem um meio-campo que não resolve. Então eu não tenho esse negócio de esse aqui não pode, esse não vai. O Hulk tá velho. O Estevão tá novo. Pô, o Estevão tem que ser titular da seleção brasileira, até para mostrar se ele é bom ou se ele é ruim. Porque tem um monte de cara que voa no clube e não joga na seleção brasileira. Agora, você só vai saber quando ele jogar, né? Se você ficar só, nossa, será que ele é bom? Nossa, será que ele pode? Então, agora, no caso de treinador, eu não sei se os nossos treinadores... Eu acho que nós temos treinadores melhores do que estrangeiros e temos treinadores piores. Estava conversando agora há pouco com o PC Vasconcelos. O Paulo César falou assim, não, porque assim, se você pegar, os técnicos estrangeiros não deitaram e rolaram por aqui. Aí eu fiquei pensando, né? O Jorge Jesus deitou e rolou. Só um ano. Foi o tempo que ele ficou. O Abel Ferreira deita e rola. Deita e rola, assim, não é que ele é melhor ou pior. O trabalho dele é bom, né? O Sampaoli teve um ano e pouco, que ele foi muito bem. Né? E outros não deram certo. Teve aquele do Vasco que chegou, não lembro o nome dele, Pacheco, não é Pacheco? O que usava uma boininha. Ficou 3 dias e foi embora, pô. Né? Álvaro Pacheco, não era? Álvaro, acho que é. Isso, então, é ele mesmo. Então, não tem assim, esse cara é bom, eu não sei. O que eu acho, você perguntou do momento do futebol brasileiro. Eu acho que o nosso futebol está precisando de uma injeção de competitividade. Eu, às vezes, não consigo explicar o que é isso. É que eu vejo jogadores brasileiros atuando em clubes
com um grau de intensidade e depois, quando eu vejo na seleção brasileira, aparece outro jogador. Isso é culpa do treinador? Isso é culpa do próprio espírito do jogador? Da própria, sei lá, o jeito que você começa a entender quando você está jogando na seleção brasileira? Para mim é assim, ó, Capelani, esquece esse papo de que a camisa da seleção brasileira vai ganhar jogo sozinha e vai assustar adversário. Hoje, ninguém assusta mais ninguém. Você tem respeito, você tem cuidado, como nós precisamos ter com um monte de adversário. Com um monte de adversário. Eu gostaria de ver a seleção um pouco mais ligada, elétrica, competitiva, com qualidade, usando a qualidade dos jogadores para que um time coletivamente competente possa ser formado. Quem vai fazer isso, eu não sei. Eu não me incomodo com o técnico estrangeiro desde que seja um técnico bom. Como eu não me incomodo com o técnico brasileiro desde que seja um técnico bom. Agora, o que é técnico bom? Qual foi o técnico bom? Eu sei que agora todas essas mensagens elogiosas vão agora virar. Eu, por exemplo, e você também vai ficar revoltado, vai levantar, vai embora. Eu, por exemplo, acho que o técnico brasileiro que poderia, com uma cobrança, com um suporte, fazer um trabalho diferente é o Fernando Diniz. Mas eu entendo os que não acham, pelo estilo. Acho que o Fernando Diniz é um técnico de boas ideias. É uma ideia só. Isso ele precisa corrigir. Ele é teimoso. Não acho que seja, mas precisa corrigir. Sabe o que eu não entendo? Por que a seleção brasileira de basquete, que não viveu nesses últimos anos aí os seus melhores momentos, tinha como técnico o Petrovic, né? E os assistentes dele eram o Hélio Rubens, que é campeão brasileiro, o Elinho, e o Thiago Splitter, que foi campeão como jogador da NBA. Por que no futebol a gente não pode ter uma soma de estilos, de experiência, de juventude? Por que a gente não pode? Por que o futebol não permite esse entrosamento? Eu não consigo entender. Mas aí você vai chegar em direção, em organização, em calendário, etc, etc. Mas acho que nós estamos num momento assim, complicado. Você acredita hoje? Acho que o Brasil é um dos candidatos ao título. Mas hoje, quando você vê as seleções principais, você acha que o Brasil está mais perto ou mais longe de ganhar a Copa do Mundo? Longe. Tá feia a coisa. A gente até debateu, acho que foi logo depois da goleada que a gente tomou para a Argentina, a gente falou, se a Copa do Mundo começasse amanhã, e é praticamente amanhã, gente, 1 ano da próxima Copa do Mundo, o Brasil, toda a dor no coração do mundo, não tá entre os... Não que tem alguém jogando futebol primoroso no mundo também, mas mais organizados, sabe? Você pega aí uma Espanha da vida, a própria Inglaterra tem um bom time, a França, que foi vice-campeã na última Copa com o time C praticamente, sabe? Então, à frente nossa. E campeã na anterior, né? Campeã na anterior. 18. Agora, acho assim, ó, nós temos um bom elenco, o nosso elenco é muito melhor que o dos outros países. Isso é que talvez a gente não tenha feito um diagnóstico assim. Qual é o nosso lugar no futebol brasileiro? Porque, sabe, uma coisa é a seguinte, ó. Quem é o teu time? É Garrincha, Didi, Pelé, Zagallo, Zito, Mauro, Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos. E aí, quem é seu time? Meu time é Clodoaldo, Piazza, Carlos Alberto, Rivelino, Gerson, Tostão, Jair. Quem é o teu time? É Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, é Cafu, é Roberto Carlos. Meu time tem Romário, Bebeto, o Dunga, o Mauro. São, dentro de cada época dos títulos, acho que a gente sempre teve jogadores melhores do que os outros países. Tá? Hoje, eu acho que é tudo igual. É tudo igual, assim, no bom sentido, não é tudo igual menosprezando, diminuindo o talento. Acho que, sim, o Rodrigo é bom jogador? É bom jogador. O Yamal também é. O Vinícius é bom jogador? O Mbappé também é. Entendeu? O Gerson é bom meia? O Modric continua sendo. Então, acho que hoje não tem essa diferença individual nossa para os outros. E aí nós precisamos ter time bom. Nós precisamos ter time organizado, time arrumado,
time que tenha um pouco do nosso estilo de jogar, adaptado ao que é hoje competir. Porque assim, ó, eu não consigo ver, não sei se você consegue, uma seleção que jogue muito diferente das outras. Eu acho que essa internacionalização do futebol, todo mundo tem mais ou menos o mesmo jeito de jogar. Tô contigo. Quem conseguir jogar e ser eficiente, como diz o Abel, ser eficaz, vai ganhar mais do que perder. Eu tô contigo, eu concordo 100%. É muito parecido, né, o jeito que as seleções estão jogando também. 2 caras abertos, um cara centralizado, um cara pelo meio, uma linha de 4, quer dizer, muito parecido, né? Pouca variação tática hoje em dia. E sabe uma coisa outra, assim, para não me alongar muito, eu ouvi, e acho que tem razão, tem fundamento, a seleção brasileira não pode jogar com, sei lá, Bruno Guimarães e Gerson, com Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar, sei lá. Como é que você vai jogar um 4-2-4? Gente, acho que não é 4-2-4. Só é 4-2-4 se os 4 da frente botarem a mão na cintura e andarem. Aí é 4-2-4. Se você tiver... Porque aí eu peguei as escalações da primeira rodada do campeonato. Um monte de time jogando com 4 jogadores mais ofensivos. O Botafogo foi campeão ano passado, jogando com o Marlon e o Gregory no meio do campo, como 2 homens no meio do campo, e na frente jogava Luiz Henrique, jogava o Igor, jogava o Almada e o Savarino, não é isso? Isso. Qual desses 4 caras é um marcador? Agora, todos os 4 jogavam pro time. Eu acho que essa é a função de um treinador, do jogador. Por que o cara pode fazer isso no time e não pode fazer isso na seleção? Ele não é orientado para isso? Ele não é afim de fazer isso? Eu não sei a resposta. Mas assim, eu acho que quanto mais cara bom você tiver num time, mais chance você tem de ganhar o jogo. Quanto mais esses caras bons jogarem o que individualmente eles têm qualidade e capacidade, e coletivamente o esforço, a volta, a marcação, sabe? Mas a gente também não sabe o que a gente quer. Nós também, mídia, né? Porque o dia que o cara bota o Vinícius Júnior para acompanhar o lateral, a gente fala que o cara tá matando o Vinícius Júnior. E o Ancelotti pede pro Vinícius voltar pelo menos até o meio do campo a partir em contra-ataque. Então dá para fazer, né? Dá para fazer, né? Eu também acho. É por isso que muita gente pede aí um treinador estrangeiro, porque se os jogadores brasileiros que individualmente vão bem nos seus clubes e os técnicos brasileiros que passaram recentemente pela seleção não deram um jeito nesses atletas, talvez um técnico estrangeiro possa finalmente dar, mas também é uma questão de achismo, né? Às vezes traz o Jesus e não dá certo. Claro, você não tem nenhuma certeza, né? Por exemplo, quando a CBF anunciou que queria o Ancelotti, eu achei interessante. O Ancelotti nunca foi técnico de seleção nacional nenhuma, beleza? Quando ele começou lá, ele foi assistente da seleção da Itália, em começo de carreira. O Ancelotti, o Klopp, o Guardiola, o Mourinho, esses caras nunca foram técnicos de seleção nacional. Técnico de ponta aí, que está em clube e foi técnico de seleção nacional, é o Luiz Henrique, que está agora lá no Paris Saint-Germain e foi técnico da seleção da Espanha na Copa do Mundo. Então vai ser uma experiência. Agora, esse negócio de, nunca foi técnico da seleção, só foi técnico de clube, no clube você trabalha todo dia, é evidente. Agora, se um treinador não souber trabalhar numa seleção com os melhores jogadores de um país para montar um time, eu acho que pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. Ninguém tem certeza. Você tinha certeza que se o Ancelotti chegasse, o Brasil ia ser campeão do mundo? Não tem garantia nenhuma. Não dá para ter. Você não consegue, você não sabe. Mas ele vai chegar em cima da hora. O Filipão assumiu um ano antes da Copa e foi campeão do mundo. É verdade. Isso aí é super assim, não dá para você cravar, não. E um monte de cara ficou 1 ciclo, 2 ciclos e ganhou e perdeu. Não tem como. Não existe essa certeza que você vai ganhar. Agora, se você tiver o cara que tem um conceito, tem uma ideia, contou para você como ele pretende jogar, não considera que o sistema dele é mais importante do que o jogador. Agora, assim, não sei. Talvez se o Guardiola vir até na seleção brasileira, ele possa fazer uma convocação que a gente olha e fala assim, por que o Guardiola convocou esse cara aí?
E ele vai te responder, porque esse cara aí vai fazer o que eu acho que ele precisa fazer. É. Como é que monta a seleção brasileira? É assim? É o bom de bola ou é o cara que faz o que o treinador quer? Tem uma série de variáveis, né? E agora, nós não podemos ficar perdendo tempo, sem saber para onde vai.